Bom dia, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. Como é gostoso nós podemos adorar o nosso amado, né? Poder cantar louvores ao nosso grande Deus, podemos nos derramar em alegria, em emoção santa, pura, diante de um Deus tão maravilhoso, que amou pecadores miseráveis como nós, né? Como isso é bom, como isso nos enleva. Graças a Deus pela condução do nosso louvor, né? Pelos irmãos da banda. Bem, chegando aqui na parte da exposição então da palavra, nós vamos continuar falando sobre 1 Timóteo, estamos aí na 17ª parte de 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, agora no capítulo 5, irmãos, abram suas Bíblias por gentileza, no capítulo 5, do versículo 17 até o 25, nós estamos ainda na segunda parte, dentro desse tema, o trato dos pastores com a membresia. Capítulo 5 de 1 Timóteo, do versículo 17 até o 25. Eu vou ler. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não abordastes o boi quando pisa o trigo, e, ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Verso 19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus, versículo 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Até aqui, leitura da palavra. Vamos pedir ao Senhor clareza em nossas mentes, né, em nossos corações, para nós desfrutarmos dessa porção da palavra e aplicarmos em nossas vidas, em nossa igreja, né? Vamos pedir a Ele. Ó Deus, Senhor soberano, Deus todo-poderoso, digno de adoração, obrigado pelo Teu Espírito que nos conduziu até aqui, em louvores, em orações, na leitura da palavra. Ó Senhor, e agora rogamos também que o Senhor continue nos abençoando com a tua condução pelo Teu bom Espírito, na exposição da Tua palavra, na explicação, e também que nós possamos guardá-la em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos a sermos fiéis diante do que vamos aprender nessa manhã das Escrituras. Eu te peço, Senhor, por mim mesmo, como vaso em Tuas mãos, que o Senhor me use para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja, expondo a Tua palavra com fidelidade. Guarda os meus lábios, o meu coração e a minha mente, para que eu seja apenas condutor de boas novas, condutor de uma boa palavra, de um bom alimento para o Teu rebanho. E dê graça aos meus amados irmãos de armazenarem aquilo que vem do Senhor, que recebam a Tua palavra como a palavra de Deus, como de fato ela é, e não palavra de homem. Assim pedimos para o bem da Tua igreja e para a Tua glória, no nome do Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amados, então, dentro desse tema, né, dentro do trato dos pastores com a membresia, aqui nós já vimos anteriormente, quando nós vimos aí do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 16, nós vimos que os pastores deveriam tratar os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, as viúvas na igreja local, com discernimento, com respeito,
e com pureza em seus corações. Né? Vimos que os pastores sempre devem abordar com respeito todos esses casos, mesmo que seja repreensão, sempre preservando pureza em todos esses encontros, aconselhamentos. Né? Nós vimos também que os recursos financeiros de uma igreja local, eles devem ser administrados com todo temor e sabedoria, eles devem ser usados para a glória do Senhor, atendendo membros, no caso aqui de Timóteo, né, atendendo, no caso, as viúvas, mas as viúvas realmente viúvas, que não tinham possibilidade de se sustentar, não tinham amparo familiar, sem condição nenhuma de ter o seu próprio sustento. Então, julgando essas causas, eles poderiam então tomar uma decisão correta e administrar os recursos financeiros da igreja com fidelidade. Né? E, por fim, Paulo ensina que os líderes devem ser sábios e criteriosos no julgamento de cada caso para não caírem em descrédito com a própria igreja local, com a própria membresia que eles estão ali liderando. Então, isso que nós vimos na última exposição de Timóteo. Hoje nós vamos continuar vendo dentro desse assunto, só que agora Paulo passa a ensinar a Timóteo que agora ele precisa tratar os presbíteros de uma igreja local com discernimento. Nós podemos entender, fazendo uma colocação aqui inicial, nós podemos ver que Paulo deixou Timóteo na região de Éfeso para estar ali ajustando as igrejas daquela região de Éfeso. E Paulo, quando faz isso, ele tem a intenção de fazer com que Timóteo, embora jovem, nós vimos que Timóteo era bastante jovem, né? Mas Paulo confia na fidelidade desse rapaz e coloca Timóteo como se fosse mesmo um supervisor dentro da região, para auxiliar as lideranças das igrejas locais de Éfeso para que se encaixe. Existe um termo, né, dentro das igrejas reformadas, que é o primus inter pares, né? Ou seja, o primeiro entre os iguais, os pares, né, os que são iguais. Ele, não é que ele tinha mais autoridade que os outros, mas ele era o mais instruído, diretamente recebendo informações de Paulo, para ajudar os outros presbíteros a colocarem em ordem a casa. Então, geralmente, o primeiro ali, digamos, o mais velho, né, o mais experiente, ele é um conselheiro de todos os outros presbíteros para poder ajudá-los a ter uma visão mais bíblica, mais correta, mais eficiente, né, o primus inter pares, né. Mas a gente pode ver também, nota também que, embora a igreja, como Paulo disse aqui mesmo nessa carta, no final do capítulo 3, que a igreja do Senhor é a coluna e baluarte da verdade, ela é a casa do Deus vivo. Paulo chega a dizer isso, que a igreja é a casa do Deus vivo. Mesmo assim, Deus mesmo, Ele mesmo, o dono da igreja, o proprietário da igreja, o Senhor da igreja, Ele comissiona homens para administrarem com zelo a sua propriedade. Ele coloca homens para fazer isso. Ele não vem, Jesus não vem, literalmente, né, presencialmente fazer esse tipo de administração, de governo, né, mas ele comissiona pessoas, homens, né, ele comissiona homens para fazer isso. E esse grupo de oficiais da igreja local são os presbíteros e diáconos, são os dois únicos ofícios dentro de uma igreja, presbíteros e diáconos, como ele ensinou também no capítulo 3 dessa carta, né. E Paulo enfatiza, então, nessa passagem, a necessidade de se atentar para a execução das tarefas que aqueles presbíteros já estavam fazendo. Timóteo deveria atentar para analisar, observar as tarefas que eles estavam executando, o ministério, se eles estão cumprindo corretamente o seu ministério, se eles estão sendo fiéis ao seu ministério, e também a possibilidade de incluir novos membros no presbitério, de colocar mais irmãos para auxiliar, né, dentro do ministério que já está em andamento, dentro do presbitério, né? Então vamos lá, observando tudo isso, vamos lá, versículos 17 e 18, eu vou separar em trechos em assuntos, né, que Paulo coloca aqui para a gente. A gente observa nos versículos 17 e 18, em primeiro lugar,
que Timóteo deveria ensinar às igrejas de Éfeso em como tratar os presbíteros fiéis ao seu ministério. Em primeiro lugar, aqueles que estão executando o presbiterato com fidelidade. Ele diz então: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo, então, está mostrando para eles, para Timóteo, que Timóteo deveria ensinar isso para a membresia. Ele deveria ensinar aos presbíteros e também às igrejas, à membresia, em primeiro lugar, que existe sim uma honra que deve ser concedida aos líderes, aos presbíteros de uma igreja local. Quando Paulo diz, por exemplo, dobrados honorários, a gente erra muito quando a gente pensa assim, bom, imagine o quê? Um salário de um profissional, né? Como é que a gente pode fazer o salário? Como é que a gente calcula o salário de um presbítero, de um pastor, de uma igreja? É difícil calcular. Bom, vamos calcular então um salário X. Bom, calculou o salário X, ok, então os presbíteros que se afadigam ganham o dobro daquele valor. Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está querendo dizer que há um salário digno, né? Primeiro lugar, não é para fazer do presbítero como se fosse um pachá, né? É pachá que eu falava antigamente, né? Um cara extremamente rico. Não há necessidade de riquezas, porque o presbítero entende que a sua posição, o seu chamado não é para riquezas, mas é para que ele tenha sustento suficiente para continuar servindo a sua igreja local. Para que cuide da família de maneira honrada, de maneira digna, mas não com extremos, né? Não com riquezas, né, profundas, então não é isso. Então, o que Paulo está querendo dizer com dobrados honorários, em outras versões diz dupla honra, né? Alguns aí têm essa versão, né, que fala dupla honra, duplicado salário, ou dobrados honorários, como diz aqui na ARA, né? Então essa dupla honra seria exatamente um salário em dobro, mas esse salário em dobro, que também em algumas versões existem, Paulo quer dizer o seguinte, que vocês concedam 2 tipos de honra aos seus presbíteros. Primeiro, obediência, respeito, submissão ao que eles ensinam, consideração às suas pregações, aos seus ensinos, honrem os seus pastores com a obediência em primeiro lugar. Até aí, abra comigo Hebreus 13. Hebreus capítulo 13, versículo 7, ele diz assim, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos os vossos guias aqui, são os seus pastores, são os líderes, são os presbíteros. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo assim, honre os seus presbíteros, imitando a fé deles, ou seja, seguindo os seus passos. Como eles são imitação de Cristo, imitem esses homens. Eles foram colocados na igreja para abrirem mão das suas próprias vidas em prol de uma obediência ao Senhor Jesus, a seguir o Senhor Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, abdicando-se, né, de muitas outras coisas dentro da sua vida particular, para poder gastar tempo com o seu relacionamento com Deus, com a obediência à palavra de Deus. A família deles é também, eu não diria prejudicada, mas ela é moldada também para ser modelo para o rebanho. E então, o autor de Hebreus diz, primeira honra, né? Honre esses homens com a obediência, seguindo os seus passos. Versículo 17, aí mesmo de Hebreus 13. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui, a gente usando o raciocínio inverso,
O autor está dizendo que se os presbíteros, os guias, né, presbíteros, tiverem choro, né, o trabalho deles, apesar de ensinar, e não acontecer uma resposta de obediência dos membros da igreja, se houver uma insubmissão por parte dos membros da igreja, vai acontecer com que eles façam isto com tristeza, com peso em seus corações. Por quê? Porque eles têm uma preocupação. Cai sobre os ombros do presbitério responder diante de Deus por cada alma, por cada vida, desde a mais novinha até a mais velhinha, dentro de uma igreja local, pelos membros inscritos no hall de membros daquela igreja. É óbvio, nós não temos aqui responsabilidade com todos os crentes do mundo, não é isso. Mas diante de vocês, que nós estamos aqui, Rodrigo e eu, ensinando, pregando e pela graça e misericórdia de Deus, tentando ser um bom modelo para vocês, é lógico, né, que nós não temos condições de cuidar de todos os cristãos da terra, não. E nem fomos chamados para isso. Mas pelo rebanho da igreja local, sim. Então, dentro desse grupo de irmãos que são oficialmente membros da igreja, há uma responsabilidade muito séria, né? Então, por conta disso, eles estão se afadigando para viver uma vida digna, porque não é só a pregação que edifica. A pregação, ela edifica desde que haja respaldo de vida. Se eu pregar alguma coisa para vocês aqui, amem suas esposas sacrificialmente, como Cristo amou a igreja, olha, vocês têm que cuidar bem, a sua pessoa, a sua esposa é a pessoa mais importante abaixo de Cristo na sua vida, você tem que cuidar dela, melhor do que você cuida do teu pai, da tua mãe, do seu filho, da sua... né? Mas vocês veem, eu maltratando a Val, eu não estou assinando, ou não estou chancelando, autenticando a minha pregação, e vai tudo por água abaixo, vocês têm todo o direito de dizer, você prega, mas não vive o que você prega, eu não vou obedecer. Mas aqui não é o caso, ele está dizendo que aqueles que estão fazendo isso, e que velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, ele está dizendo assim, eles estão fazendo o melhor que eles podem, mostrando, ensinando e dando o exemplo de como se faz, e se você não obedecê-los, eles vão fazer isso com tristeza, com peso no seu coração, e isso não vai trazer proveito nenhum, né? Vão fazer isso gemendo, né? E isso não vai trazer proveito nenhum para vocês. Então, voltando lá no capítulo 5 de 1 Timóteo, quando a primeira honra que nós vemos aqui, dessas duplicada, ou dois tipos de honra seria o mais correto aqui. A primeira é essa obediência, respeito, obediência e consideração para com o seu mestre, o seu presbítero. Segunda honra é sim supri-lo nas suas necessidades, é sim cooperar financeiramente, observar as necessidades do seu pastor. O seu pastor ainda não é um anjo, e nem vai ser, porque quando o Senhor voltar, nós não vamos ser transformados em anjos, nós vamos ser transformados em um corpo humano glorificado, né, que não se corrompe mais, não morre mais, mas nunca vão ter asinha. Eu nem sei se anjo tem asa, tá? Eu nunca vi um e não quero ver. O dia que eu ver um anjo, eu acho que eu caio duro no chão, nem quero ver anjo. Mas assim, a gente precisa entender que o presbítero, ele está se esforçando para fazer isso, não é? E aqui a gente pode ver que eles têm necessidades. Eles ainda são pessoas de carne e osso, eles ficam doentes de vez em quando, eles precisam comer, precisam pagar suas contas, eles têm responsabilidades, né, com sua esposa, com seus filhos, né, eles vivem normalmente como eu e você. Então, nós temos contas aí para pagar, né, corremos atrás para poder acertar, para deixar em dia nossas contas, né, então, da mesma forma, os presbíteros. Então, essas são as duas honras. Vocês compreenderam? Deu para compreender? Primeiro, obedecer. Segundo, suprir, né? Vamos fazer uma manutenção lá no presbítero, né? Visita o teu presbítero e diz assim, vamos ver, estou achando que você está meio branquelo. Faz o seguinte, fim de ano, eu vou te levar para tomar um sol lá na praia. Leva o presbítero para tomar um sol na praia. Ele está muito brancão, né? Está parecendo um fantasminha. E aí leva ele lá para tomar um sol na praia. Enfim, irmãos,
Coisa simples, né? Nós não estamos falando aqui de riqueza, não é para levar num hotel 5 estrelas, não é nada disso, não é nada disso. O bom presbítero sabe que ele está aqui para... A alegria e a satisfação do líder espiritual é ver a sua igreja andando e os seus irmãos crescendo na graça do Senhor. Essa é a satisfação de um pai que quer que seus filhos cresçam, amadureçam na fé, sejam homens com uma maturidade na sua masculinidade, mulheres que sejam femininamente maduras, mulheres de Deus, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, amantes da palavra, praticantes da palavra, não é? É isso que a gente quer, e aí está o nosso salário também no primeiro sentido, não é? E também honre nesse caso, né? Quando Paulo também diz aqui, bom, entendemos aí o que significa dobrar dos honorários, quando Paulo diz que aqueles especialmente com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, Paulo está querendo dizer aqui que há um cansaço físico e mental, há uma necessidade de renúncia desses homens que estão ali no serviço de ensino e pregação, para executar esse serviço. Há um trabalho, queridos, quando a gente prepara uma aula para uma escola normal, para uma faculdade, é lógico, há uma responsabilidade, sim, de fazer aquilo bem feito, né? Porque daquilo depende o salário de um professor, de um mestre, né? Ele tem que fazer aquilo bem feito. Agora, você imagine cuidar dos filhos de Deus, de um Deus soberano, todo-poderoso, que a própria palavra diz que Ele é fogo consumidor, que nós não podemos brincar com Deus. Como é que nós vamos cuidar dos filhos dele? E Ele é que dita as regras. Eu não posso fazer o que eu penso que eu quero. Eu não posso guiar a igreja através dos meus conceitos humanos, da sabedoria humana. Então existe um desgaste em buscar de Deus o que Deus quer para a sua igreja. Senhor, o Senhor colocou o teu rebanho nas minhas mãos. Agora também me dá alimento para eu cuidar desse povo, Senhor. E é essa busca que Paulo está querendo dizer aqui. Há uma busca, um trabalho cansativo, fisicamente, mentalmente, há um esforço intenso e um trabalho abnegado, especialmente para o ensino. Não é que presbítero só ensina, não. Presbítero, da mesma maneira que é também o sinônimo, né? Ou são termos intercambiáveis na palavra de Deus, o termo presbítero, ou presbiterói, né, no grego, também episcopo, que significa bispo, e o presbítero ou presbiterói significa ancião, é um homem com experiência, uma pessoa com experiência. Ele precisa ser um ancião no sentido de ser maduro na fé, não só em idade, mas na sua fé. Ele precisa ser um homem já com uma caminhada, com uma maturidade cristã. Mas ele também tem que supervisionar, como um bispo. Nós não chamamos de bispo por causa do excesso que é usado aí fora, de maneira inconveniente a palavra bispo, né? Então a gente não usa só por causa disso, mas poderia até ser, né? Não tem problema nenhum, porque é bíblico, né? Mas a gente prefere presbítero, né? Presbítero ou pastor, tanto faz. Então o bispo é um supervisor, ele também supervisiona. Perceberam que Paulo diz isso? O presbítero, ele preside bem, e especialmente, além de presidir bem, o presidir aqui significa governar, supervisionar todos os departamentos de uma igreja. Ele precisa supervisionar a ação diaconal, supervisionar a utilização das finanças da igreja, supervisionar o departamento feminino, o departamento masculino, departamento infantil, se tiver, todos os departamentos da igreja. Mas ele não pode deixar de fazer o que é especialmente, o que ele foi chamado especialmente para fazer. O que é? Ensino. Ensino da palavra. Se ele estiver fazendo isso mal, ainda que esteja fazendo toda a visitação, cuidando bem das finanças, e cuidando bem pintando parede, tudo, deve fazer isso, viu? O presbítero tem que estar no meio ali fazendo isso também. Mas se ele estiver fazendo só essas coisas e estiver tendo um ensino meia boca, é hora de ser repreendido. Ele precisa ser repreendido. Por quê? Porque ele foi chamado para trazer a palavra de direção para a igreja. Uma igreja sem uma palavra de direção correta,
ela é uma igreja fadada ao fracasso. Todas as igrejas que a gente pode olhar, começou lá na Europa, depois também partiu para as Américas, aliás, agora está no mundo inteiro. Muitas igrejas deixaram de ser igreja, passaram a ser um clube, passaram a ser um restaurante, passaram a ser uma casa de cinemas, não é? E deixaram de ser uma igreja. Por quê? Todas elas, em primeiro lugar, abandonaram as Sagradas Escrituras. Abandonaram aquilo que é vital para a vida da igreja, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, uma igreja não é igreja. Era qualquer outra coisa, menos igreja. Então, está aqui. Paulo está dizendo, né, que a principal missão, além de governar ou supervisionar, que é a palavra que Paulo diz aos que presidem bem aqui, aos presbíteros que presidem bem, no versículo 17, ele diz que existe também, e principalmente, a necessidade de ensino. E esse ensino é feito com muita diligência, a ponto de chegar de se afadigar, é o cansaço, chega ao cansaço físico, ao cansaço mental. Né? É isso que é o trabalho do presbítero. Né? Então, principalmente, se afadigar. Então, fazendo um raciocínio aqui, esses que estão fazendo isso, principalmente ensinando, mas também presidindo, supervisionando, eles são dignos de 2 tipos de honra: obedeçam e cuidem dele, supram as suas necessidades. É isso que Paulo está falando. Não é? Na sequência, ele vai colocar a base teológica. Ele usa as Escrituras para justificar o seu argumento aqui. A base teológica de Paulo, ele diz, pois, versículo 18 agora, né? Pois a Escritura declara, ele está dizendo biblicamente, a base teológica, a palavra de Deus fala: não amordasses o boi quando pisa o trigo. Esse texto está em Deuteronômio 25:4. Ele traz a base de um ensinamento de Deus através de Moisés. Moisés estava ensinando Israel a cuidar dos seus sacerdotes, dos levitas naquela época, né, que eram os operadores do templo, né? Então, Moisés está ensinando: não amordasses o boi enquanto pisa o trigo. O que significa isso? O boi era usado para lavrar a terra, ou até mesmo para a colheita do trigo. Então o boi ia puxando uma carroça na hora que o trabalhador da lavoura, né, ele ia colhendo o trigo. E se caísse alguma coisa no chão, os mais mesquinhos, dizem lá, né, que os mais mesquinhos já iam com um rastelo ali puxando e não deixavam o boi nem comer nenhum grãozinho, né, para tirar. Ele diz: não abordasses o boi. Se cair trigo no chão, deixa ele comer, porque ele é digno. Agora estou entrando no outro texto, né? Quer dizer, deixa o boi comer, porque ele está trabalhando, então ele precisa comer. Está falando, é lógico que ele não está preocupado com boi, mas ele está preocupado, está mostrando, Deus está mostrando que aqueles que trabalham para alimentar um povo espiritualmente é digno de comer, né? É digno também de ter um salário. E o segundo texto, e ainda no versículo 18, né? O trabalhador é digno do seu salário. Sabe o que ele está usando aqui? Ele está usando Mateus 10:10 e Lucas 10:7. Sabe quem falou isso? Jesus. Queridos, aqui é a prova de que Paulo já tinha nas mãos parte do Novo Testamento. Os evangelhos já estavam, não sei se de forma verbal somente, ou já escrito, mas Paulo já tinha conhecimento dos evangelhos, porque ele já sabia o que Mateus escreveu sobre Jesus, o que Lucas escreveu sobre Jesus, e Paulo então cita esse texto. O trabalhador é digno do seu salário, que quem disse isso foi Jesus. Jesus diz isso. Então, olha só, um ensinamento de Moisés, um ensinamento de Jesus, aqui confirma aquilo que Paulo está querendo dizer. E depois ele mesmo escreve lá em 1 Coríntios, abra comigo, 1 Coríntios 9:9. Paulo diz assim, só o 9, esse texto aqui é mais completo ainda, né? 1 Coríntios 9. Mas vamos pegar só o versículo 9. Diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Aí Paulo vai explicar. Acaso é com bois que Deus se preocupa? A interrogação. Não. Versículo 10. Ou é seguramente por nós que ele o diz?
Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Só até aqui, 9 e 10. Eu falei só 9, né? É 9 e 10. Né? Tá? Então aqui a gente percebe que Paulo está ensinando que os presbíteros devem ser honrados e devem ser supridos dentro daquilo que é possível dentro de uma igreja local. Existem limites, existe proporcionalidade. Quando você é chamado para trazer as suas ofertas, seus dízimos, aqui alguns irmãos, veja, não há um dia específico. Hoje é o dia da ceia, então nós vamos ofertar só no dia da ceia. Não precisa fazer isso. Tem vários irmãos aqui que recebem diariamente, tem um salário por dia, ou por execução de algum trabalho, 3 dias, 5 dias terminou, tem ali o seu salário. Tem alguns que recebem por semana, e tem alguns que recebem por mês, enfim. Então, dentro daquilo que você tem, chegou para você, proporcionalmente, você vai ofertar. Existe um parâmetro aqui? Não existe. A palavra de Deus no Novo Testamento não deixa parâmetro. Porém, eu vou dizer uma coisa pessoal, eu uso 10%. 10% do que eu e o Val ganhamos, a gente faz as nossas contas e a gente diz, bom, esse mês entrou tanto, dentro desse valor, 10% eu vou ofertar. A gente oferta uma vez só por mês. Não é que tem que imitar isso, não é. Alguns vão ofertar mais de 10%, outros menos de 10%, outros vão dar semanalmente, diariamente. Chega em casa, faz o Pix, espera cair o salário primeiro, não precisa ser no domingo. Enfim, a gente tem esse sistema de ofertório porque nós cremos que faz parte da liturgia. O ofertório também é uma parte da adoração bíblica, da adoração eclesiástica, não é? Mas você, às vezes, não está preparado aqui hoje, você pode, durante a semana, fazer um Pix para a igreja, sem problema nenhum. Enfim, eu estou dizendo isso que é proporcional. Se você vai proporcionalmente ofertar, também proporcionalmente a sua igreja pode suprir um presbítero, dentro do que ela tem, não dentro do que ela não tem. Não vão fazer milagre. E nós erramos muito com isso. Eu digo no passado, nós erramos muito com isso. Primeiro que nós idolatramos homens. Eu idolatrei homens, e fiz mais do que podia e mais do que devia. E isso foi um prejuízo tremendo, não somente financeiro na minha vida, mas também espiritual. Foi um regresso, sabe? Idolatrar pessoas e honrar mais do que seria digno honrar. Fazer mais do que devia. Irmãos, isso foi uma coisa muito terrível na minha vida. Eu prejudiquei minha esposa, prejudiquei meus filhos, e hoje eu carrego isso como um aprendizado negativo para passar para vocês. Não façam o que eu fiz. Não façam isso. Né? Bom, depois eu vou explicar mais no final. Chegamos aí no versículo 19 até o 21. Então, primeiro ponto é a honra que o presbítero deve receber, se ele for um bom presbítero. Perceberam? Primeira parte está falando dos bons, né? Dos presbíteros que estão indo bem. Agora, Paulo vai ensinar Timóteo a lidar com aqueles que estão meia boca, estão em situações de dúvida, ainda não é certeza, mas ele diz assim, preste atenção, versículo 19, principalmente, primeiro 19, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esse versículo 19 está chamando Timóteo para olhar para os presbíteros das igrejas de Éfeso, observar a conduta deles, prestar atenção na vida pessoal, familiar deles, olhar para esses homens e observar como eles caminham. E, se porventura um membro daquela igreja, que seja uma pessoa de confiança, por quê? Porque às vezes a pessoa chega na igreja hoje, já não gostou da roupa, gravata. Vocês gostaram da minha gravata? Tem pessoa que chega aqui e não gosta da cor da minha gravata, e fala que eu não presto, né? E pode falar uma coisa desse tipo, né? Estou brincando. Mas assim, e por causa disso começa a denegrir a imagem do pastor, sabe? E sem ter prova. Pior é isso, né? Sem ter testemunhas. Então, Paulo está dizendo assim, não aceite, se alguém denunciar o presbítero, ou algum presbítero, que seja então sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Primeiro, tem que ser uma pessoa de confiança, né? E segundo, as testemunhas têm que trazer provas
daquilo que eles estão acusando o presbítero. Prova biblicamente que o presbítero está errado. Queridos, acontece. Não é que não acontece, não. O presbítero não está isento. Esse negócio de não põe a mão no ungido do Senhor, tem muita gente colocando errado isso. Não pode falar nada do presbítero. Nós estamos vaquinha de presépio. Não. Se o presbítero está andando de forma... quebrando, né, os princípios de Deus, de forma a denegrir a imagem, a honra do Senhor, como um líder espiritual, modelo do rebanho, ele tem que ser repreendido. Mas desde que seja biblicamente e com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, para saber se realmente ele está fazendo aquilo. Às vezes a pessoa vê uma coisa, né, sabe aquela miragem no deserto? Você vê um negócio lá, ali tem água. Você chega lá, não é. Está brilhando ali a areia, parece água, e é só miragem. Você está vendo uma coisa que não é. Às vezes a pessoa tem uma impressão do presbítero que na verdade não é. Examina bem. Vai atrás, investiga. Você tem esse dom de ser investigativo, né? Tudo bem, fazer o quê? Né? Tem gente que tem, é um pitbull, né? É um pitbull, fica na cola dos líderes, né? Só para ver se ele está indo bem ou não. Mas tudo bem, Deus põe essas pessoas também na igreja. E o que vai acontecer? Analisa, né? Paulo está falando assim para Timóteo, veja se existe base bíblica e testemunhal, ou como é que chama, Rodrigo? Provas, né? Desse crime, desse pecado, desse erro que o presbítero está cometendo. Então é isso. Primeiramente, as acusações contra os presbíteros deveriam estar bem firmadas, primeiramente observando se há uma quebra de princípio bíblico e, em segundo lugar, se existem provas e testemunhas. Segunda coisa que Paulo fala, então, nesse caso, é para Timóteo tomar cuidado antes de expor publicamente um presbítero sem ter essas provas. Então, não faça precipitado, Timóteo. Olha bem, pesquisa bem. Se for comprovado, Deus vai mostrar. No final, ele vai dizer aqui que Deus mostra. Pode demorar um pouco mais, mas os pecados dos homens serão revelados. Então, voltando ao versículo 20 agora, né? 20. Agora, se houver comprovação do pecado do presbítero. Vamos supor, Paulo diz assim, uma vez que foi comprovado através de testemunhas, biblicamente, que ele quebrou um princípio e há provas, então, quanto aos que vivem no pecado, primeiramente vamos analisar, vivem no pecado. 1 João diz que os filhos de Deus não vivem pecando. João não diz que os filhos de Deus não pecam, porque os filhos de Deus pecam. Presbítero peca, pastor peca, diácono peca, só que ele não vive no pecado, ou seja, ele não endurece o seu coração, mas uma vez se ele pecar, ele se arrepende, ele se retrata, ele pede perdão para a igreja, ele pede perdão para quem ele pecou, para Deus em primeiro lugar, ele se arrepende, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, ele é perdoado. Ainda que ele passe um período afastado para refletir, como a gente faz com a criança, né? Fica aí na parede, como é que chama o lugar de descanso ali? Fica como é que chama? Cantinho da disciplina. Fica no cantinho da disciplina, olhando para a parede para refletir no erro que você cometeu. Fica aí, pastor. Fica um período aí. Quem vai decidir isso? O presbitério vigente, né? Então o presbitério vai decidir, vamos afastar por um período. É segurança para nós, para o rebanho e para ele mesmo. Né? Vamos dar um tempinho. Né? E aí ele passa por essa disciplina. Bom, então, o transgressor, em primeiro lugar, ele deverá ser disciplinado, primeiramente diante de todo o presbitério, com o objetivo de servir de exemplo aos demais. Observe o versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Qual o objetivo? Para que também os demais temam. Quem são esses demais aqui? Os demais presbíteros. Aqui já está claro que um presbitério ele não é singular, ele é plural. O presbitério, como também a junta diaconal de uma igreja, sempre é em pluralidade de homens. Existe uma necessidade de um grupo de irmãos
qualificados para estar atuando no presbitério, atuando na junta diaconal, né? E não ter um homem sozinho no governo. Não é dessa forma. Então, aqui a gente vê, no caso, a pluralidade. Então, o primeiro ponto que Paulo diz é que ele deve ser repreendido se ele não se arrepender. Por quê? Porque ele diz assim, aos que vivem no pecado. Talvez um presbítero possa cometer um determinado pecado, presta atenção. No caso do presbítero, ele tem que ser muito afinado, ou não sei nem qual é a palavra que eu poderia dizer aqui, mas ele é muito observado, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus deixou claro que a quem mais é dado, mais é cobrado. Pecados que às vezes a gente releva ou repreende, mas de forma branda, um irmão, ou um jovem convertido, ou um irmão que está caminhando, mas que não é um oficial da igreja, para o presbítero, aquele pecado tem mais gravidade. Por quê? Os reformadores do passado já diziam que os pecados de um pastor ou de um presbítero é o pai de todos os pecados da igreja. Porque se um pai comete aquele pecado e não se arrepende, facilmente ele leva após si muita gente para fazer a mesma coisa. É como nós estudamos hoje de manhã, né? O pai e a mãe são modelos para os filhos. Espelho, como o irmão Pablo disse, são espelho da casa. O presbítero é espelho do rebanho. Então, se ele pecar e não se arrepender, aqui no caso, que Paulo diz isso, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. O caso em que, então, se não houver arrependimento do transgressor, ele deverá ser suspenso e até desligado do presbitério, dependendo da situação, aplicando-se o quê? Mateus 18. Mateus 18. Depois eu vou mostrar para você os trechos do nosso regulamento interno que prevê isso, né? Então, aqui Paulo está dizendo, então, para os presbíteros que não estão indo bem fazer isso. Agora, vamos passar para o versículo 21. O versículo 21 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, Paulo está querendo dizer agora, Paulo está querendo dizer assim, Timóteo, o que eu falei sobre honrar presbítero e o que eu falei sobre disciplinar presbítero, faça-o com toda prevenção e sem parcialidade, não seja parcial. E Paulo diz isso de uma forma tão solene, que ele invoca 3 testemunhas. Deus, você percebeu que Paulo diz assim, Timóteo, eu te conjuro perante Deus, perante Cristo Jesus, e perante os anjos eleitos, aqueles que servem como diáconos, os filhos de Deus, os anjos do Senhor, diante desses 3 testemunhas, eu te conjuro que você não faça nada por prevenção. O termo prevenção aqui, sem prevenção, é sem estar armado. Sem estar armado aqui, não sei se os irmãos compreendem essa leitura. É já estar, assim, meio que com alguma pressuposição contra uma pessoa. Eu já não vou muito com a fachada de tal pessoa, então eu já tenho um pré-julgamento. Então eu já vou pender para condenar aquela pessoa, porque eu não vou muito. Então Paulo diz assim, tenha o coração limpo, para que você não tenha nada armado contra aquela pessoa. Não fique armado contra aquela pessoa, né? Ou seja, seria sem prevenção, sem um pré-julgamento. Não tenha um pré-julgamento contra ela. Se houver na tua cabeça, Senhor, pede para o Senhor limpar, para que você não seja tendencioso no teu julgamento. É o que Paulo está querendo dizer para Timóteo. Não deixe que o teu coração corrupto leve a você a tomar uma decisão injusta. A tomar uma decisão injusta. E a primeira coisa que ele fala. Segunda coisa, ele fala sem parcialidade, ou seja, agora para o outro lado, né? Sem favoritismo. Bom, se tiver que julgar entre o fulano e o cicrano, eu vou ficar com o fulano porque ele é meu chegado. Como dizem, né? Ele é meu peixe, né?
Eu gosto mais desse do que aquele, então vou favorecer, é o favoritismo, né? Ser parcial é julgar a favor de alguém em detrimento do outro, mas de uma forma injusta. Então não faça isso, né? Não cometa a predileção, o pecado da predileção aqui, do nepotismo, não faça isso. Nepotismo não é só quando a própria família está envolvida ali de uma forma, né, brasileirinha, entre aspas, né, colocar gente lá para servir. Né? Não. Não tem problema nenhum se Deus assim colocar. Aqui nós temos irmãos que servem, né, junto comigo, por exemplo. E isso não foi porque eu ajeitei as coisas, Deus sabe, mas porque o Senhor, assim, através da igreja, confirmou os meus filhos para servir também. Né? Então, isso não vem de mim, é graça de Deus. Né? Então, Paulo está querendo dizer isso. Não faça nem com pré-julgamento para cometer algo injusto e nem com predileção, com favoritismo, com parcialidade. Não faça isso, e eu estou falando isso diante de Deus, de Jesus e dos anjos eleitos. Paulo, Timóteo, se apruma, fica de pé, fica na posição, porque é assim que eu quero que você haja, ok? Então, aqui é o versículo 21, olha que repreensão, que conselho solene que Paulo deu a Timóteo. Vamos lá, continuando. Agora finalizando aqui, os versículos 22, 24 e 25, eles falam que Paulo está reforçando o que ele disse no versículo 21. Ele vai reforçar agora, ele vai explicar melhor e vai reforçar sobre a necessidade de discernimento, de cautela ao tratar com os presbíteros e os aspirantes ao presbitério. Então, Paulo diz, versículo 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Paulo está querendo dizer o seguinte, o que seria a imposição de mãos? A imposição de mãos substitui a unção com o óleo do tabernáculo no Velho Testamento, era a unção. A imposição de mãos substitui o óleo, o derramamento do óleo, a unção que se fazia aos oficiais, nos doentes, enfim, né, do Velho Testamento. A imposição de mãos significa, então, essa prática pública de oficialização pós-período probatório de um candidato. O candidato, segundo as igrejas reformadas e sérias, né, existe um período de treinamento de uma pessoa que se candidata ao ministério, seja para diácono, seja para presbítero, para oficialato. Né? Então, existe um período de treinamento, existe um período de treinamento e teste daquele irmão. Né? Uma vez terminado e ele aprovado, então vamos fazer a apresentação pública, oficializá-lo como um líder da igreja e o presbitério vigente impõe as mãos sobre ele, que simboliza também a transferência e a confirmação de autoridade para aquele irmão ou para aquele grupo de irmãos terem a mesma autoridade dos presbíteros que já estão em ação. Do ministério, o ministério vigente. Tá? Então, a imposição de mãos é isso. Paulo está dizendo o seguinte, não faça isso com precipitação. Impor as mãos é confirmar um líder de uma forma precipitada, com precipitação. É o que Paulo está falando aqui. Né? Timóteo não deveria ser precipitado, não agir fora do tempo, deixar o tempo mostrar, né? Deixar que Deus possa, através do tempo, mostrar as qualificações daquele irmão, a vida pessoal, o trato com a família, para ver se realmente ele está colocando os princípios de Deus em prática dentro da sua casa. Nós todos sabemos que o lar é o laboratório do homem de Deus, não é isso? Conforme ele caminha com o trato com a sua esposa, o trato com seus filhos, a administração das suas finanças particulares, a maneira com que ele cuida, então, da sua vida como um cidadão, né? A pessoa que, como ele lida com as suas contas, se ele paga em dia, se ele é um cara que passa os outros para trás ou não. Né? Então, tudo isso é observado. A vida moral daquele homem, né?
E se ele está aplicando os princípios bíblicos, então Timóteo deveria primeiro observar tudo isso, dar um tempo, né? Isso não se faz assim, do dia para a noite. Não se faz assim sem conhecer a pessoa. Por isso que é um erro, muitas vezes, a gente achar que a Assembleia em geral tem condições de escolher um líder. Por quê? Porque tem gente que entrou semana passada na igreja, tem gente que entrou faz um mês na igreja, ou um pouquinho mais, e não tem condições ainda de conhecer uma determinada pessoa. E ela vai votar, e o voto dela tem peso. E já aconteceu, infelizmente, de casos aqui, quando a gente ainda adotava a eleição por meio da Assembleia, que é um erro, depois nós provamos biblicamente que não é assim. Se você for olhar Tito e Timóteo, era Tito e Timóteo que deveriam escolher os líderes para aquelas igrejas locais. Então, quando acontece isso, pode acontecer sim algo injusto e algo que vai pesar em quem? Na comunidade. Quem vai responder diante de Deus por aqueles homens que foram eleitos? São os irmãos? São os presbíteros que vai cair no lombo dos presbíteros que estão atuando já na igreja. Vocês sabiam disso? Quem vai responder diante de Deus pelos erros cometidos, ainda que seja do grupo de membros, são os pastores, são os presbíteros. Então, mais uma evidência ou uma prova de que não deve ser escolhido pela membresia. Não por falta de ter méritos para isso, não é isso, mas por prudência, pela sabedoria que Deus deu aos homens que já estão ali sendo tratados, esmagados por Deus, ganhando cada dia mais pela misericórdia de Deus, pela disciplina de Deus, ganhando sabedoria, ganhando discernimento, para que eles possam escolher, saber quem é quem. Saber, visitando aquela pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que nunca visitou o irmão fulano, nunca foi na casa dele, nunca conversou com ele e vai votar nele. Que base você tem para votar naquela pessoa? Você sabe se ele está apto ou não? Então é o perigo, né, que se corre. Enfim, voltando para a palavra, aqui Paulo está dizendo a Timóteo, não imponhas as mãos precipitadamente nesses tipos de homens, se você não tem certeza, primeiro, para não cometer o pecado de colocar de forma que vai trazer prejuízo para a igreja, e você, olha só, quem vai carregar, quem vai ser cúmplice dos pecados? É a igreja? Não. É Timóteo. Percebeu no final do versículo 22? Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te, você, Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro. Não está falando da igreja. Está falando de Timóteo. Se você fizer isso errado, você vai ser cúmplice e você vai ser impuro. Você cometeu um erro. Você está na mesma classe de pecado junto com aquela pessoa que você colocou e impôs as mãos. Impôs as mãos sem prevenção, sem cuidado e precipitadamente. É isso que ele está falando aqui, ok? E versículos 24 e 25, Paulo ensina, nós estamos no 22 ainda, né? 22, né? Isso, tá. Agora, 24 e 25, ele vai explicar exatamente isso. Eu vou dizer uma coisinha aqui para vocês, fazendo uma colocação aqui, um parênteses aqui. O versículo 23, querido, não tem nada a ver com o assunto. Tá? É que Paulo, ele está escrevendo aqui. Está escrevendo. E naquela época, como diz o filho do pastor Leandro Lima, esqueci o nome dele, ele diz assim, naquela época, queridos, ele não tinha ali o Ctrl-C, Ctrl-V, não tinha os recursos, né, de uma digitação, né, num computador, na hora que estivesse fazendo um texto, uma carta, né, ele escrevia à mão. Ou a amanuense, né, que escrevia para ele, o secretário que escrevia, Paulo ditava e alguém escrevia para ele e tal, e não tinha como apagar, era difícil, né? Então, ele lembrava, esqueci de falar para Timóteo uma coisa, escreve aí então, aí ele está falando sobre cuidados com os presbíteros, aí ele lembra que precisa falar para Timóteo, tomar remédio, e ele escreve lá, escreve aí, por favor, escreve, eu esqueci de falar para Timóteo, põe aí, ele precisa tomar
Água, não só água, mas com vinho, porque o vinho era remédio. Depois eu explico isso aí, vai. Então vamos pular. Aí, 24 e 25. Emendando com o versículo 22, os dois últimos versículos explicam o que Paulo está querendo dizer no versículo 22. Os pecados de alguns homens aparecem depois, são notórios, ou seja, são evidentes, aparecem logo. Pecados que não são pecados ocultos, pecados que são escandalosos, públicos, aparecem primeiro. Tem gente que não sabe esconder pecado, e graças a Deus por isso. Mas existem alguns que são camuflados. Tem gente que é camuflado. Ele vende uma imagem para a gente que a gente compra assim, ó, e a gente compra gato por lebre, facinho, pela lábia da pessoa, comportamento, né, com aquela cara comprida, né? Na frente da gente, ele trata a esposa como se fosse um doce de coco. Chega em casa, é pau nela. E aí, não tem aquela realidade, então a gente cai. Né? Então, Paulo está querendo dizer, os pecados de alguns são evidentes, né, que levam a juízo, são notórios, mas, ao passo que de outros, só mais tarde se manifestam. E aí ele vai explicar, as boas obras também. Por que as boas obras? Porque às vezes Timóteo pode estar rejeitando alguém que ele acha que não tem a qualificação, mas tem. Então Paulo está querendo que Timóteo seja justo. Não é só jogar fora quando tem a evidência de pecado. Mas se você não percebeu, às vezes, alguma coisa no homem, às vezes ele é quietinho, ele não é muito de falar, ele é um cara bastante discreto, você não percebe muito, mas ele é um homem de Deus. Ele é um homem comprometido com o Senhor, temente a Deus, obediente às Escrituras, não fala muito, é uma pessoa que não tem muita expressão, mas ele é um ótimo candidato que Deus está tratando dele para ele ser um presbítero. Então, Paulo diz assim, da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam que, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Uma hora, você vai ver, Timóteo, que aquela pessoa pode ser um presbítero, pode ser um bom presbítero. Ele tem as qualificações. Ainda que não estejam evidentes as suas qualificações. As boas obras. Entenderam? Então, Paulo está querendo dizer para Timóteo, julgue com justiça, com retidão, com discernimento, com cautela, né? Sem ser precipitado. O quê? A maneira como vocês têm que tratar os presbíteros que presidem bem, que sejam justos nesse trato, com aqueles que são bons presbíteros. Tratem com justiça também os que não são bons presbíteros, né? Mas nunca façam isso sem ter as provas suficientes. Não denigra a imagem de alguém de forma leviana, sem ter provas suficientes para acusar aquela pessoa, e aí você pode estar cometendo uma grande injustiça. Você pode estar perdendo uma pessoa que, na verdade, não cometeu aquilo que disseram, e você está fazendo isso, então você está tratando com injustiça. Não faça isso, né? E também na hora de colocar ou oficializar mais membros para o presbitério. Tenha essa cautela. Não exclua deliberadamente, não exclua precipitadamente alguém, mas também não coloque as mãos precipitadamente no outro que você pensa que pode ser um bom presbítero, mas não é. Dê tempo ao tempo. Deus usa o tempo para mostrar a verdade, e Ele é o maior interessado em que sua igreja vá bem. E quando a gente, como diz o doutor Augusto Nicodemos, quando a gente coloca precipitadamente alguém errado para exercer qualquer missão, seja diaconal, seja presbiteral, isso fere a igreja de Cristo num tanto, e isso é terrível, abala a estrutura da membresia da igreja, do próprio presbitério. Põe em descrédito aquela liderança, e sempre há um prejuízo e uma perda. Sempre há, quando pessoas não... que é um preço, exatamente. E quando se põe pessoa errada no lugar errado, há um custo muito alto. Então, Paulo ensina que Timóteo então deveria ter esse discernimento, dar tempo ao tempo, né? E o tempo aqui é o nosso melhor aliado. Portanto, agir precipitadamente, sem uma avaliação precisa do caráter dos candidatos, poderia levar Timóteo a ser cúmplice de pecados de outros, é isso que ele quer dizer,
ou pecar por rejeitar alguém qualificado também. Eu não estou aqui como dono da igreja. Se Deus levantou um irmão para também assumir o presbitério junto conosco, eu e o Rodrigo não somos dono da igreja. Mas o Senhor vai mostrar se aquela pessoa, quem é, vai confirmar no nosso coração e nós vamos sim efetivá-los. E em última instância, quem vai definir ou efetivar é a membresia. E vocês vão ver isso daqui a pouco. Né? Então, era isso que Paulo tinha que fazer. Timóteo tinha que fazer. Agora, vamos lá, versículo 23, já falei, né? Paulo foge, ele está fugindo, né? A gente tem que usar esse termo, né? Paulo fugiu um pouquinho do assunto no versículo 23, está no meio do assunto, né? Sobre presbíteros, tratar os presbíteros adequadamente, né? Com justiça. Mas ele fugiu aqui um pouquinho, porque ele está dizendo para Timóteo, está dando um conselho para Timóteo, versículo 23, para cuidar da sua saúde, que era bastante frágil. É o que ele já tinha dito anteriormente na carta, cuida de si mesmo, né? E da doutrina, cuida de si mesmo, e cuida da sua saúde também. Querido, o que a gente aprende aqui? Até nisso aqui é uma lição, a palavra de Deus é maravilhosa, né? A palavra de Deus está mostrando que não é falta de fé tomar remédio. É um bom ensino para mim, para nós? Para mim é. Porque a gente cria muitos preconceitos. Agora que eu sou crente, agora não fico mais doente. Ficar doente é pecado. Tomar remédio é falta de fé. Falta de confiança em Deus. Eu posso ser curado, né, sem tomar remédio. Eu já tentei fazer, quase morri. Na última hora, pela graça de Deus, meus filhos levaram para cuidar. Né? Quase matei o Rodrigo também, quando era pequeno. Sem querer dar remédio para ele. Estava entrando em convulsão, uma febre, até que a Val me fez cair em si. Eu posso dizer isso, né? Cair em mim. Enfim, eu voltei à racionalidade, vai. Deixei de lado a minha loucura e fui levar o Rodrigo no médico. Né? Então a gente faz isso, não é falta de fé tomar remédio. É o ensino que Paulo está ensinando. Paulo podia curar Timóteo? Ele tinha o dom de cura? Tinha ou não tinha? Ele podia curar Timóteo aqui? Mas ele não fez. Qual é o método de Deus para curar Timóteo? É sobrenatural ou não? É natural. Mas a ação é de Deus. Tanto quanto fosse um milagre, também aqui, Deus concedeu graça aos médicos, aos cientistas, para produzir remédios úteis para a população, para a humanidade. E isso é graça comum que Deus concedeu à humanidade. A ciência existe para o benefício da humanidade. Né? Porque Deus deu assim, Deus fez assim. Então vamos concluir com algumas conclusões aqui, aplicações, né? Primeiro, honrar um pastor é diferente de colocá-lo num pedestal ao ponto de fazer dele um ídolo. Tipo assim, né? Deus no céu e o presbítero na terra. Não faça isso. Você vai se decepcionar. Não faça isso. Eu já fiz, como eu disse. Me decepcionei. Trago marcas até hoje, e graças a Deus, essas marcas me mostram que eu não posso fazer mais isso. Né? Honrar o seu pastor é tratá-lo com respeito e sensibilidade às suas necessidades, mas entendendo que ele também é sujeito às mesmas paixões carnais como qualquer outro miserável pecador. Teu pastor é isso aí também. Tá? A diferença entre ele e todos nós é que ele foi chamado para fazer uma coisa e a gente às vezes não. Mas o pecado está aqui no coração do homem. Né? Então, portanto, ore, o conselho aqui, ore e cuide do seu pastor, supra as necessidades dele, seja grato a Deus por ele e também exorte-o quando necessário. Quando você vê que ele saiu da linha, exorte o seu pastor. Esqueça aquele negócio antigo, né? Nossa, o pastor não posso tocar, porque eu não posso tocar no ungido do Senhor. Não, ele é pecador que nem você. Você está vendo o pecado? Aliás, existe uma coisa muito interessante que a própria Bíblia diz que nós temos que exortarmos uns aos outros. É isso que a palavra diz? Exortarmos uns aos outros. Aqui não tem bom. Não tem ninguém que se exclui. Se uma irmã quiser exortar um irmão, ela pode, sabia? Mas a Bíblia diz que a irmã não pode ensinar na igreja e exercer a autoridade de homem. Aqui está falando na igreja, como oficial. Mas se uma irmã exortar você, meu irmão, aceita, porque é Deus falando com você.
E a Bíblia diz isso. Exortai-vos mutuamente. Né? Continuando, segundo ensino aqui, que a gente tira conclusão e ensino, nenhuma autoridade está acima dos princípios das Escrituras. A reputação de um presbítero deve ser protegida a todo preço, como Paulo diz aqui. Não aceite denúncias sem ter prova contra um presbítero. Né? Então, proteja a integridade, a reputação do seu presbítero, exceto quando ele tornar-se transgressor. Sua disciplina deve ser exemplar e até mesmo pública, porque suas responsabilidades de mestre e modelo do rebanho afetam diretamente a saúde da igreja. E aqui o texto é do Senhor, que ele diz assim, Lucas 12, 48, mas para aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E para aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Então existe sim. Não sejam muitos de vós mestres, porque trarão sobre si mesmos maior juízo, diz Tiago. Terceiro lugar, o presbítero vigente, juntamente com o presbitério vigente, juntamente com a junta diaconal e toda a membresia da igreja local devem ser prudentes, imparciais e muito criteriosos na ordenação de novos líderes. Se você quiser observar isso no nosso regulamento interno, você vai olhar na parte B do nosso regulamento interno, capítulo 2, você vai observar isso no capítulo 2, que fala sobre da disciplina eclesiástica, e também do capítulo 3, que fala da liderança da comunidade. Observe lá isso. Você vai observar que quem treina, quem escolhe, quem chama ou quem recebe, né, um candidato e treina aquele candidato por um período que está lá mencionado, são os presbíteros vigentes. Eles vão treinar aquele homem, observar aquele homem, testar aquele homem, ver como ele lida com a sua família, com as suas finanças, com a sua vida pessoal e também com o ofício dele, com o ensino que ele tem que dar para a igreja. Ele tem que ser treinado, apto a ensinar. Uma vez feito isso, o presbitério vai confirmar aquele irmão, mas existe um prazo de 7 dias para que a membresia apresente o quê? Provas contra ele. Você tem a chance de fazer isso. E aquilo vai ser julgado com retidão, com justiça, pelo presbitério vigente. Se aquele fato for confirmado pelas provas que você apresentou, conforme diz aqui, as provas contra o presbítero, ele não vai ser, ele vai perder sua vaga de oficial da igreja. Ele vai deixar de ser oficial da igreja. Então, em última instância, quem confirma assim é a Assembleia. Embora nós vamos impor as mãos, vocês perceberam que o tipo, né, e a seriedade agora é muito maior na escolha de um pastor, de um presbítero, de um diácono? Não é? Não é feito de maneira... todo mundo vota, né? Até mesmo a partir o que a gente fazia antigamente, gente, como é que chama? O batizado, qualquer pessoa que já era batizada e fazia parte da membresia, podia ser uma criança de 10 anos, 12 anos, foi batizado, faz parte da membresia, vai votar. O que essa criança tem de discernimento? Vou pôr um pezinho sobre ela, coitadinha, e ela não está lá para carregar isso. Vocês perceberam a seriedade que é colocar alguém lá? Eu e o Rodrigo temos certeza que nós percebemos que isso dói pensar na possibilidade, nós já cometemos esse erro, e Deus foi tão misericordioso que Ele mesmo, em sua providência, Ele tirou tudo o que tinha feito de errado, nós tínhamos feito de errado, a culpa não é da igreja, quem estabeleceu o primeiro regulamento, que tinha falhas, fomos nós. Não foi a Bíblia que tinha falha, fomos nós. Eu criei, junto com o auxílio do presbitério, o regulamento, e havia essa falha tremenda, absurda. Pela graça de Deus foi corrigido. Né? Então, colocar a pessoa errada num serviço tão vital para a igreja local pode provocar traumas e feridas dolorosas na noiva de Cristo. O pastor Alexandre Bornelli, ele diz para nós assim,
que quando existe esse tipo de situação, quando um líder sai ou fere a igreja por uma rebelião que ele causa, uma divisão causada dentro do ministério, e consequentemente passa para a igreja, porque se pai e mãe brigam, e tem muitos filhos, uns filhos vão ficar do lado do pai, outros filhos vão ficar do lado da mãe. Fatalmente acontece isso. Por mais errado que um dos dois possa estar, infelizmente alguém vai junto com o outro. Acontece. E o Alexandre de Bornet dizia assim, que quando existe esse tipo de divisão, principalmente quando vem da liderança, a noiva de Cristo sangra. Ela sangra. Querido, isso é terrível. Já pensou colocar a mão na igreja do Senhor, na noiva do Cordeiro, daquele que é todo-poderoso? Misericórdia, irmãos. Ferir a igreja do Senhor é atestado de morte. É declaração de que eu estou sujeito, né, a um pecado terrível. Né? Então é isso. Agora, se uma igreja tiver um grupo de presbíteros que seja fiel às orações, pela membresia, né, orar pela membresia, e esse grupo de presbíteros também seja fiel à exposição e ensino das Escrituras, a igreja já está bem embasada. Ainda que não tenha todos os departamentos como outras igrejas centenárias têm. Não está errado ter esses departamentos. Só que às vezes uma igreja pequena ainda não chegou a ter toda essa organização. Mas não quer dizer que ela não tem o essencial. O que é o essencial? Ensino das Escrituras. Uma igreja pode não ter parquinho, pode não ter área de lazer, às vezes a gente não tem condições ainda de fazer um comunitário gostoso, né? Um lugar que não fica incomodando as pessoas, né? Fica fácil para fazer. Deus queira, eu oro a Deus para que Deus prepare um local para nós. Uma hora, quem sabe, Deus põe na nossa mão. Mas não é isso que traz edificação para a igreja. O que traz edificação para a igreja é um estudo sério da palavra de Deus. O ensino sério da palavra de Deus. Então, se a igreja já tem isso, ela já está bem embasada. E o restante vai sendo ajustado com o tempo. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que a palavra de Deus é suficiente para dar direção para a liderança e para a membresia, para que aquilo que Deus quiser que nós tenhamos, Ele vai pôr na nossa mão. Se Ele não quiser, Ele não vai pôr na nossa mão. A igreja não é minha nem sua, é dele. Então é Ele que vai decidir o que nós vamos ter ou não. Eu posso querer um monte de coisa, pode ser que nenhuma delas aconteça. Mas se essa igreja deixar de pregar as Escrituras, eu tenho que ir embora. Eu tenho que me retirar daqui com a minha família. Porque as Escrituras, o alimento, não tem mais aqui. Se isso acontecer, nós não temos mais como ficar aqui. Né? Mesmo que o presbitério ainda seja pequeno, mas sendo fiel, já é motivo de gratidão a Deus. Mesmo que o ministério seja pequeno, agradeça a Deus por esses homens que estão aí se afadigando no estudo da palavra de Deus e no ensino da palavra. Amém? Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela fidelidade da Tua palavra, pela clareza da Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor tem sido tão generoso, tão claro no Teu falar conosco. Não há dúvidas quanto a isso que o Senhor nos ensina nessa manhã. Senhor, tudo está tão claro, patente aos nossos olhos. Ajuda-nos agora a submeter a tudo isso que nós aprendemos. Ajuda-nos a descansar naquilo que já está sendo praticado e a sermos diligentes naquilo que ainda falta. Senhor, que todos nós, como membros de igreja, nós saibamos dar honra a quem deve honra. Que nós possamos também ser prudentes e não negligentes na hora da escolha dos nossos líderes. E, Senhor, eu te peço, como o Senhor nos deu essa liberdade de orar, levanta mais trabalhadores para a sua fazenda, Senhor, porque existe muito trabalho a ser feito, mas que sejam trabalhadores chamados pelo Senhor, trabalhados pelo Senhor, treinados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.